Oi gente, esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu vou ensinar estes dois tamanhos de gravatinha na fita 9. Eles são perfeitos para recém-nascida. Nós vamos usar um pedacinho de 10 centímetros e meio, mais ou menos, da fita 9, né? Então, a gente vai queimar as duas pontinhas, vamos dobrar ao meio e vamos marcar com isqueiro a metade ali. E daí a gente vai pegar as duas pontinhas e vamos botar para o meio, bem em cima da marcação que a gente fez, passando cada pontinha um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro. Tem que ficar o mesmo tamanho, o mesmo tanto para cada lado. Aí a gente vai começar a alinhavar, começando por cima, para que o nozinho fique na parte de cima do laço, na parte direita. Arrumamos a outra pontinha lá e seguramos bem firme. E vamos terminar os pontos, então. A gente vai dar 6 pontinhos. Sempre cuidando para que fique mais ou menos o mesmo tamanho, cada espaço entre uma entrada e uma saída da agulha. Tentando deixar sempre o mesmo espacinho. Eu uso a linha de nylon. Para mim, é a melhor que tem pra fazer, ela não arrebenta e ela desliza muito bem na fita. Então, ficou assim o alinhavo, verso e frente. E agora a gente vai puxar. O lacinho vai ficar com 3 gominhos. Uma gravatinha com 3 gominhos. Aí eu dou 2 voltas com a linha. E pra dar o pontinho final, eu vou com a agulha e pego somente as linhas. E passo 2 vezes a agulha por dentro e depois eu puxo. Esse jeito de dar o acabamento ali com a linha é bom pra gente arrumar o meio bem certinho, porque às vezes quando a gente passa a linha ali, ela pode ficar um pouquinho mais pro lado ou um pouquinho mais pro outro. Com a linha solta, a gente consegue arrumar o meio. Então, ele ficou assim. E agora a gente vai dar o acabamento do meio com a fita. Eu uso a mesma fita 9 para fazer o acabamento, porque com a fita 1, eu acho que fica muito largo o miolo dele. Então, eu pego a fita 9, mais ou menos 2,5 centímetros. Aí, eu queimo, né? Pra não desfiar. E vou dobrar em 2 vezes esse pedacinho da fita. Dobro até um pedaço e a outra parte eu dobro também. Daí, ali na pontinha, eu corto um pedacinho e queimo com isqueiro, selo ele. Tem que cuidar pra selar bem, pra não soltar depois. E na outra ponta, eu faço o mesmo. Corto um pedacinho e selo com isqueiro bem seladinho. Ele fica um miolinho bem fininho, fica bem bonitinho pra esse laço, como ele é bem pequenininho. Então, eu boto ali e quando eu for fechar, eu passo a cola quente ali, né? E pra fechar, eu não vou passar um pedaço em cima do outro, eu vou juntar os dois no meio, pra não ficar muito grosso ali, pra quando for colocar no biquinho de pato com antideslizante, ou pra quando for colocar na faixinha, ele não fica muito grosso, ele fica um acabamento bem baixinho. Então, eu não ultrapassei um pedaço em cima do outro, eu só juntei os 2 pedacinhos no meio. Olha como ele ficou. E olha o acabamento atrás, ele ficou bem fininho.
Não fica grosseiro para colocar no bico de pato. Então, agora a gente vai fazer o outro tamanho da gravatinha, um pouquinho maior. A gente vai usar um pedaço com 14 centímetros, mais ou menos. E vamos fazer igual o outro pedaço, o outro laço que a gente fez. Vamos selar as duas pontas, vamos dobrar ao meio e marcar ao meio com o isqueiro. Vamos fazer exatamente como a gente fez o primeiro lacinho, igual. Colocando as duas pontas pro meio, medindo para ver se tá o mesmo tanto para cada lado. E vamos fazer o alinhavo com 6 pontinhos para criar 3 gominhos. Sempre começando o alinhavo por cima e terminando por cima. Sempre números pares. E sempre cuidando também para ficar o mesmo espaço de cada pontinho. Ficar o mais próximo possível. Agora a gente vai puxar e vamos fazer o acabamento com a linha. 2 passadas. Aí, para dar o último ponto, você pega somente a linha. Somente as linhas para você poder arrumar depois quando terminar. Para ele ficar os 2 tamanhos para cada lado certinho, ficar um acabamento bem legal. E pro acabamento do meio, a gente vai fazer a mesma coisa do outro. Vamos pegar um pedaço da fita 9. Fazer o acabamento assim nas gravatinhas é bom porque você não precisa exatamente ter a fita número 2 para fazer o acabamento exatamente da cor. Você consegue fazer com a fita 9 também. E usa só um pedacinho da fita. Já vim pedir desculpa que eu estou gravando a minha voz depois em cima do áudio, porque eu tenho uma menina aqui de 4 anos e é complicado fazer vídeo e falar ao mesmo tempo, porque ela fica fazendo barulho, chamando a atenção ali, daí é complicado. Então eu gravo o vídeo, depois eu venho e coloco a voz em cima. Esses pedacinhos que eu corto ali em cada pontinha é pra ficar exatamente o tamanho pra dar pra juntar eles atrás, sabe? Pra não precisar passar um em cima do outro. Então assim ficou a gravatinha um pouquinho maior. Assim ficou, então aí a diferença do menor e do maior. O pequenininho ele tem mais ou menos 5 centímetros e o maior ele tem mais ou menos 6 centímetros. Espero que vocês tenham gostado e se inscreva aqui no canal que eu vou estar sempre postando videozinhos.